NASA desenvolveu açúcar sem calorias, mas que nunca foi comercializada. Um bolo de chocolate sempre leva uma xícara e meia de açúcar da receita, o que equivale a 1.000 calorias e médias. Os outros ingredientes, ovos, farinha de trigo e chocolate pó, contribuem menos para a densidade calórica da sobremesa. É possível fazer um bolo com a mesma cor, mesma consistência e mesmo sabor dessa delícia. Só que sem as 1.000 calorias da xícara de açúcar dos anos de 1960, a empresa Esperix Inc. criou açúcar especialmente para a missão Viking 1 da NASA, a primeira a fazer um pouso bem-sucedido em Marte. Esses açúcares eram quase idênticos aos que encontramos no dia a dia, mas com a diferença de que não são metabolizados pelo corpo humano. Para entender como isso é possível, precisamos explicar alguns conceitos de química. Moléculas como as de açúcar podem ter duas configurações diferentes, sendo uma a versão espelhada da outra. Imagine que uma molécula é como sua mão direita e outra é como a esquerda. Apesar de terem a mesma fórmula, elas não podem ser sobrepostas uma sobre a outra. Se você tentar colocar a sua mão direita sobre a esquerda, com as costas viradas para cima, verá que os dedões ficam sobrando. Em termos técnicos, dizem que as moléculas de açúcar, como o glicose e as frutose, são quirais, pois apresentam dois tipos de configurações espaciais, a de mão direita e a de mão esquerda, em busca de vida em Marte. O açúcar é resultado da fotossíntese das plantas, em todo o açúcar produzido pelos seres terrestres tem apenas um formato, o da mão direita. Não há açúcar e com a conformidade oposta de mão esquerda da natureza. Por isso, os seres vivos evoluíram para metabolizar apenas o açúcar da mão direita, que convencionaram chamar de açúcar D. Outros planetas, no entanto, poderiam ter forma de vida que metaboliza o açúcar de mão esquerda, açúcar L. Pensando nisso, o engenheiro Gilbert V. Levy pensou em um experimento para ser carregado a bordo das missões Weekend 1 e Weekend 2, que pretendiam verificar a existência de vida em Marte. Ele recebeu financiamento e apoio técnico da NASA para criar um monte de nutrientes radioativos. Se esses nutrientes fossem processados por algum ser vivo, liberariam dióxido de carbono radioativo, que então seria identificado por um equipamento que significaria a presença de vida do planeta vermelho. Como não se sabia se os micróbios de Marte comeriam açúcar D ou açúcar L, Levy sintetizou os dois tipos em laboratório, não queriam deixar passar nenhum possível sinal de vida. Inicialmente, o engenheiro produziu glicose D e glicose L, mas por limitações técnicas, os açúcares que foram enviados da missão acabaram sendo lactose D e lactose L. A missão Viking 1 foi lançada em 1975. Para surpresa de todos, os resultados de Levy deram positivo para a presença de vida. Outros dois experimentos, no entanto, deram negativo. É provável que o teste de Levy tenha sido adulterado por oxidante do solo marciano, açúcar sem calorias. Apesar da frustração com a missão Viking, Levy havia criado um tipo de açúcar que não existia na natureza. Já se sabia que ele não era metabolizado pelo organismo. Faltava saber se ele teria o mesmo gosto de um açúcar normal do tipo D. Por meio de Esperix Inc., empresa que ele havia fundado em 1967, Levy submeteu açúcar a testes com consumidores. Nenhum dos participantes conseguiu notar a diferença entre as versões L e D do açúcar. O engenheiro, então, patenteou glicose L como um adoçante abaixo em calorias. Havia encontrado a galinha dos ovos de ouro.
O problema é que a fabricação de glicose L era muito cara para ser viável comercialmente. Ele tentou mesmo com açúcares frutose L e gulose L, mas a produção continuava cara. A versão canhota dos açúcares nunca chegou ao mercado, mas a pesquisa não foi em vão. Levy descobriu que o açúcar tagatose D, que existe em baixas quantidades da natureza, é semelhante à frutose L. Ele é 92% tão doce quanto o açúcar que colocamos no café e tem 38% das calorias. Sperix descobriu um método em conta de produzir tagatose D e que foi patenteado em 1988. O adoçante é considerado seguro pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, mas ainda não é aprovado pela Anvisa. Quem sabe no futuro não veremos um novo adoçante nas prateleiras dos supermercados.